Uhum. Tudo bem, pessoal? A gente vai estar começando aqui. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Se alguém não estiver ouvindo aqui na transmissão, pode falar aqui no chat para fazer uma correção aqui no som, tá? Ou se o som estiver muito ruim também, pode dar uma chamada aqui no nosso chat para a gente poder resolver. A gente vai iniciar para a gente não se alongar muito e também essa capacitação, essa oficina, ela é rápida, né? A gente quer só falar um pouco sobre as estratégias de implementação do cinema dentro de sala de aula e a gente vai falar um pouco sobre algumas metodologias, sobre algumas plataformas autorizadas para utilização e distribuição do cinema dentro de sala de aula, tá bom? É, Vamos lá, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Lucas, eu sou jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, sou produtor cultural, sou formado atuo, né, com produção audiovisual e produção cultural. E esse projeto aqui hoje que a gente está fazendo, né, ele se chama o Circuito de Formação Audiovisual de Desterro de Entre Rios. Esse circuito de formação é um circuito que ele já acontece há algum tempo, né? Ele já acontece já praticamente há um pouco mais de um ano que a gente está realizando ele, que a gente montou a ideia desse circuito. E a gente está realizando ele em Desterro pela primeira vez. A gente já passou com ele em outras cidades, a gente já passou dentro do sul de Minas, a gente já passou na região de Capitólio, de Delfinópolis, a gente já passou em São Tomás de Aquino. Desterro é a primeira vez que a gente está com esse projeto. E esse projeto, ele né, é um agrupamento de várias oficinas voltadas ao conhecimento audiovisual, e a gente vai estar falando do audiovisual para diferentes públicos. Então, hoje, especificamente, a gente está falando aqui com educadores, com pessoas que trabalham na educação. Na sexta-feira, a gente tem uma oficina em desterro presencial com estudantes do ensino médio. Na outra semana, a gente tem uma oficina voltada para produtores que trabalham diretamente com produção audiovisual. Então, a ideia desse projeto é que a gente trabalhe o conhecimento audiovisual com diferentes públicos e diferentes segmentos, e como que todo mundo está junto ali no mesmo universo do audiovisual, tá? Esse projeto, antes de eu começar a falar sobre a oficina em si, ele é realizado através com recursos, né, da Lei Paulo Gustavo. Então, lá atrás, para mitigar os efeitos da pandemia da Covid dentro do setor cultural, o governo federal ele criou, né, a Lei Complementar 195 de 2022, que ela previa um repasse de uns bons bilhões, né, para os estados e municípios brasileiros para que eles pudessem desdobrar e destrinchar atividades culturais, projetos relacionados ao audiovisual. Audiovisual mais especificamente porque estudos revelam que o setor cultural do audiovisual ele foi um dos mais afetados na pandemia. Porque o audiovisual ele está muito ligado, né, à produção, a ir no cinema, e com todos os efeitos da pandemia, estudos revelaram que o audiovisual foi um dos setores mais afetados dentro de todos os setores culturais. Então, a Lei Paulo Gustavo ela prevê um recurso até um pouco mais especializado, mais exclusivo para o audiovisual, para que os municípios trabalhassem em projetos relacionados ao audiovisual dentro das suas cidades. Então, foi feito um edital. Esse edital, as pessoas, os interessados, mandam projetos, né, para serem avaliados, e as prefeituras selecionam os melhores projetos para serem avaliados e implementados dentro das suas cidades, como é no caso do nosso projeto, que ele foi aprovado pela Secretaria de Cultura, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Desterro de Entre Rios, e é por isso que a gente está aqui hoje nesse projeto com vocês, tá bom? É,
O Cine Educação, tudo que eu vou falar aqui, ele nasceu de uma pesquisa realizada dentro do Instituto Federal do Sul de Minas, né? Uma pesquisa foi realizada no município de Passos, que era para fazer uma análise de como que as escolas da educação básica da rede pública, né, trabalhavam o cinema. Então, a gente foi de sala em sala, praticamente conversou com todas as diretorias, as coordenações pedagógicas para entender, ó, como que o cinema é trabalhado dentro da sala de aula hoje, como que vocês trabalham. E a gente foi entendendo melhor como que o cinema era trabalhado. É, Dito isso, a gente vai falar da Lei 13.006 de 2014, que eu vou explicar ela um pouquinho mais para frente do que se trata. Acho que agora, praticamente. É, a Lei 13.006, eu não sei se alguém conhece, se alguém conhecer a Lei 13.006, dá um oi aqui no chat, né? Fala sim ou que não. Eu vou explicar o que que é a Lei 13.006 de 2014. A Lei 13.006 de 2014, ela é uma lei que ela foi sancionada no governo Dilma, em junho de 2014, e ela decretava como obrigatoriedade, né? Ela fazia um acréscimo ali na Lei 9.394 de 96, que ela fazia um acréscimo ali falando que a exibição, nessa exatidão aqui, a exibição de filmes de produção nacional constituirá como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Ou seja, lá atrás, em 2014, foi sancionada uma lei que tornava obrigatório que cada escola utilizasse 2 horas mensais de cinema como proposta pedagógica ali. Então, hoje, se a gente falar, tipo, a sua escola ela trabalha o cinema dentro da sala de aula, não. Mas é uma lei. Existe uma lei que obriga, né, o trabalho do cinema dentro de sala de aula. Então, o que que acontece? A gente fez essa pesquisa no ano passado, no ano retrasado, né? Quando a lei estava prestes a complementar 10 anos de exercício, né, que já estava valendo. E hoje é muito difícil, porque cada cidade que a gente passa, essa oficina que a gente está passando aqui hoje, a gente já passou em diversos lugares. E a primeira coisa que todo mundo fala, não, nunca conheci. Então, tipo, como que uma lei que já tem 10 anos de existência ninguém nunca conhece? É muito difícil isso, é muito complicado isso. É, é, mas eu vou falar um pouquinho o porquê, qual que é a problemática da legislação. É, uma vez me perguntaram, entre um dos cursos que a gente estava ministrando, uma vez perguntaram o porquê, né? Tudo no Brasil tem que ter lei. Por que que tudo no Brasil tem que ter uma legislação que obriga, né, o cinema dentro da sala de aula? É, há uma questão dessa, entre aspas, obrigatoriedade. Deixa eu tirar o óculos, senão não vou conseguir enxergar. Há uma questão da obrigatoriedade lá atrás, quando tem todo o ritmo desenfreado de Hollywood, em que há um crescimento muito grande de produção estrangeira, invadindo ali todas as culturas, cada uma das nações da Europa, Europa principalmente, elas começaram a trabalhar as suas políticas públicas para que conseguisse preservar o seu cinema, para que conseguisse preservar a sua cultura e a cultura ela não fosse, né, ela não fosse mitigada ali com a cultura americana. Então, por que que se fala na escola? Porque a escola é onde a gente começa a formar os espectadores. Se a gente for, por exemplo, incentivar uma pessoa mais velha a ela consumir o cinema nacional, é muito complexo, porque ela já vem ali de uma cultura, já vem ali de modos e gostos que desencadeou de uma geração. Então é muito mais difícil eu conseguir convencer, incentivar um adulto a consumir o cinema brasileiro. Enquanto eu estou ali na época da infância, eu posso criar todo um projeto, né, que eu consiga criar um espectador daquele meu produto. Então, a França, Reino Unido, Argentina, Itália, todos esses países,
eles têm programas muito parecidos com a lei do cinema na escola, mas a problemática desses programas, comparado ao nosso, é que isso já aconteceu há muito tempo. Né? A França ela fez esse programa da lei do cinema na escola em 77. Né? O Reino Unido, isso surgiu nos anos 80. Hoje, com o digital, parece que essa lei ela surge muito tarde. E ainda também com a falta de regulamentação, ela ainda é mais difícil ainda de ser eficaz. É, aqui, uma reflexão, né? Se você lembra qual que foi o último filme brasileiro que você assistiu? Aí uma reflexão melhor, né? Você lembra de nome de dois filmes brasileiros que estrearam no cinema neste ano? O porquê que a gente fala, por que que é o cinema brasileiro em si? Quando a gente fala do cinema brasileiro, a gente tem que entender o contexto de indústria. O cinema brasileiro, agora sem falar na questão de sala de aula, a gente fala, quando a gente trabalha com o cinema, dentro do programa de pós-graduação, a gente fez dentro de uma pesquisa, né? A gente costuma falar que o cinema brasileiro ele sofre de problema de memória. Qual que é a problemática do problema de memória? O que é isso? Um filme ele custa muito para ser feito. Obviamente, um filme é muito caro ser feito. Então, as políticas públicas hoje de incentivo ao audiovisual, ela prevê somente um investimento muito baixo e muito básico, somente para ela conseguir ser executada, ela conseguir ser produzida. E a problemática disso enquadra no sentido de que um filme ele custa realmente muito para ser feito e ele é concluído com muito custo, com muito sol, com muitos editais, com muitos incentivos, né? Fez o filme, pronto, fiz o filme e acabou. E aí? O que acontece com o meu filme? Aí a gente começa a época de distribuição, que é onde eu preciso traçar a estratégia e eu preciso divulgar o meu filme. O meu filme está pronto, eu preciso colocar o meu filme ali para rodar. A problemática das produtoras, né, as pequenas produtoras, pequenas e médias produtoras de cinema, é justamente nisso, porque um filme ele custa muito para ser feito. Quando ele está feito, a gente não tem dinheiro para divulgar, a gente não tem dinheiro para distribuir. E a gente, na hora que um filme, se ele tiver muita sorte, ele chega na sala de cinema, e na hora que ele chega na sala de cinema, ele está competindo com um filme da Marvel, com um filme da Disney, ó, que obviamente esses filmes têm um arcabouço muito grande para divulgação e distribuição. Então, essa problemática do cinema, a gente fala que tem problema de memória, porque o filme ele demora muito para ser feito, custa muito para ser feito, ele vai para cartaz, quando vai para cartaz, ele sai ali como um fantasma, porque ninguém viu. Ninguém viu, ninguém sabia que aquele filme estava em cartaz, ninguém nem ficou ciente daquele filme. Então, a gente produz muita coisa no cinema nacional, mas a gente não dá conta do tanto que produz. Então, a gente não vê o volume de produções que são feitas. Então, se eu falar para vocês, tipo, isso é um dado de 2024. Em 2024, foram feitas cerca de 5 mil longas-metragens no cinema brasileiro. Onde estão esses filmes, né? Aonde que está esse filme para a gente passar em sala de aula? A gente não sabe, a gente mal tem acesso a esse material. Por isso que é um problema de distribuição e acesso. Aí muita gente comenta também, mas o porquê que é necessário esse investimento, né, esse investimento dentro do cinema brasileiro? Esse investimento é necessário porque ele é necessário em todas as frentes. A partir do momento que uma atividade ela gera lucro, né, ela gera bilheteria, ela gera empregos, né, é necessário esses investimentos para que ela continue a rodar. Então, por exemplo, quando a gente fala da lei de incentivo à cultura, a lei do incentivo à cultura ela comprova que a cada R$ 1 que ela é investida, né, ela já retorna aos cofres públicos R$ 4, cerca de R$ 4 a R$ 6, dependendo do projeto. Porque aquele dinheiro ele contratou gente, eu contratei uma pessoa para dirigir o filme, eu contratei uma pessoa para fazer a minha edição, eu contratei toda uma equipe, essa equipe recebeu seus dinheiros, e essa equipe consumiu, essa equipe pagou impostos. Então, a economia, o dinheiro ele não fica preso na cultura, ele vai rodando junto com a cadeia produtiva da cultura. Por isso. E por que cinema? Agora falando do porquê o cinema. Quando a gente fala do porquê do cinema dentro da sala de aula, né? É, é muito fácil, eu falando do cinema, mas no sentido do audiovisual no geral.
Hoje em dia, o audiovisual ele está muito intrínseco no nosso cotidiano. Tudo é vídeo. Tudo é vídeo. Se eu tô no TikTok, é um vídeo. Se eu tô na televisão, é um vídeo. Então, tudo eu tô imerso de recursos audiovisuais. A gente fala que está imerso de recursos audiovisuais. Então, esses elementos, né, que eles estão praticamente ali no nosso cotidiano, então na rede social, no feed, se eu vou ver um vídeo engraçado, se eu vou ver um tutorial, se eu vou ver uma campanha política, se eu vou ver uma série, se eu vou ver um desenho, tudo isso é linguagem audiovisual. Então, a linguagem audiovisual, como ela faz parte do cotidiano, hoje é muito difícil eu imaginar como que seria um mundo sem essa linguagem audiovisual. Então, por isso que a gente fala, por isso que trazer o cinema para dentro da sala de aula, ele faz sentido porque é uma linguagem que a gente já está acostumado, a gente já está acostumado a consumir aquela linguagem em momentos fora sala de aula, né? Então, eu assisto um vídeo engraçado fora do meu dia a dia, mas dificilmente, infelizmente, né? Dificilmente um aluno ele lê um livro fora do seu cotidiano. E isso a gente tá, não é uma coisa que se concorde, mas é uma coisa que é a realidade, né? Por conta de toda a tecnologia, a leitura ela se tornou muito mais escassa e o conteúdo, o consumo de conteúdo líquido ali nos celulares, ele é muito mais rápido. Então, quando a gente fala, isso não é uma justificativa, obviamente, mas a gente tentar aproveitar que essa linguagem ela é bem consumida, essa linguagem consegue prender, então por que não eu conseguir pegar essa linguagem de audiovisual, né, para eu conseguir colocar e eu conseguir tentar uma forma de ensinar diferente, para conseguir aprofundar o conhecimento de uma maneira que eu consiga trazer aquela linguagem que aquele aluno tem um contato maior, tá? É, Aí a gente tem, quando a lei ela fez 7 anos, a Adriana, a Adriana Freschetti, que é uma pesquisadora voltada para as ciências da imagem e som, ela fez uma pesquisa rápida, né, com as unidades federativas do país e ela colocou lá num artigo quais são os desafios da implementação efetiva da lei do cinema em sala de aula. Tá, a gente entendeu que o cinema ele é importante. A gente entendeu que existe uma lei que obriga a utilizar ele em sala de aula. Mas qual que é a problemática para eu realmente conseguir efetivar essa lei de fato dentro do meu cotidiano? As problemáticas são a primeira questão de capacitação, né? Isso é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade governamental. Por que capacitação? Porque é uma legislação que já se faz há 10 anos e nunca, em nenhum momento, se teve uma iniciativa do governo do estado, do governo federal ou dos governos municipais de criar uma iniciativa de capacitação para os professores. Nunca teve tipo um programa de capacitação nacional, um programa de capacitação estadual. Sempre estão sendo mini ações soltas ali, mas nunca uma ação sólida. Então a gente pode se dizer que a lei ela foi jogada ali, né, para os educadores, mas nunca foi pensado numa capacitação para falar, ó, a gente tem uma legislação e a gente tem um modo de aplicação. Vamos entender? Nunca isso foi feito. A segunda questão é o acesso às produções. É o que a gente tinha comentado. A gente produz muito conteúdo brasileiro, mas onde esse conteúdo tá? Eu quero achar esse conteúdo aonde? Eu vou achar no YouTube? Não tá no YouTube. Eu vou achar na Netflix. Na Netflix só tem conteúdo estrangeiro. Onde que eu acho esses conteúdos? O acesso às produções também é muito difícil. E querendo ou não, a estrutura escolar. Eu não conheço as escolas, né, da região de Desterro de Entre Rios, mas pelo menos no sul de Minas a gente tem muitas escolas que passam por isso. Que a gente já fez uma pesquisa numa escola e a professora mesmo, a diretora mesmo comentou com a gente, tipo, olha, a gente não tem ventiladores na sala de aula. Quem dirá uma televisão para eu passar um filme na sala de aula? Então, a estrutura escolar, por mais que algumas escolas não seja uma realidade, a gente não pode esquecer que é uma realidade em muitas escolas essa falta de estrutura para conseguir enquadrar essa legislação dentro da sala de aula, né? É, a gente fez esse projeto, né, o projeto Cine Educação, que é um projeto realizado no município de Passos, Minas Gerais, um município aqui do sul de Minas. A gente fez uma análise de aplicação em todas as escolas daqui da rede pública, tanto estadual quanto municipal,
E nessa aplicação, a gente fez um diagnóstico bem grande, né? Como que de fato está funcionando essa, essa aplicação da lei do cinema na escola? Vocês de fato estão cientes dessa legislação? Aí aqui foi um resultado aqui desse diagnóstico. 22% das escolas, elas afirmaram que não consomem produção cinematográfica brasileira, em nenhum momento. 47% eles indicaram que não tem conhecimento ou não tem, nem se tem ciência da existência dessa legislação. Então aqui já é preocupante, porque é uma legislação que quase metade das escolas nem sequer sabiam que ela existia. E 88% das escolas nunca nem abordou ou discutiu essa lei. Então a gente pode se dizer ali que 90% ou mais dessas escolas, elas nunca não estão cumprindo efetivamente essa legislação. É, Agora falando, né, do cinema como texto, a gente fala o cinema dentro de sala de aula, a gente fala que ele tem um poder de leitura ampla, né? Qual que é o papel do educador dentro desse contexto do cinema dentro da sala de aula? A gente sabe que o educador ele tem aquele papel de ajudar os alunos a desenvolverem uma visão crítica, né, estimular a reflexão sobre as mensagens, né, e interações do filme, mas é importante que, ao aplicar esse momento do cinema dentro da sala de aula, é importante que essa legislação ela surge como um sentido de complementação do momento da aprendizagem, né? Tem algumas escolas que a gente conversou, por exemplo, nessa pesquisa, que as escolas, elas não têm ciência da legislação, mas elas estavam colocando alguns filmes. Então, tipo, alguns filmes como um momento recreativo, né? E esse não é, de fato, o intuito da legislação, né? A legislação é para que ela seja um complemento pedagógico dentro do meu contexto escolar. Então, dentro disso, é importante que faça uma seleção desses conteúdos, né? E que esse material a gente consiga ter dentro de uma sala de aula aquela habilidade de saber ler um filme, né? Saber ler um filme, ele não significa só assistir um filme, mas ele também analisar a construção, a linguagem, o contexto, né? E não ele está dentro da leitura superficial, né? Do que é aquele produto cultural. Então a gente fala o cinema como texto, porque é importante saber que um produto cultural ele tem uma linguagem própria, ele tem seus códigos próprios, ele tem todo o seu contexto próprio. Então é importante que o aluno ele receba aquele filme, aquele material, aquele curta-metragem, aquele desenho que for passado em sala de aula, ele receba aquilo como se fosse um documento. A gente fala que é interessante passar para o estudante aquele filme como se fosse um documento, como se fosse algo para ele fazer uma análise, para que ele consiga perceber no filme, né, como algo que precisa ser analisado e questionado, obviamente, e não apenas um mero reflexo da realidade ali. É legal que se tenha essa formação de um olhar crítico dentro daquele conteúdo, e para que nesse meio percurso ali de questionamento, né, o próprio aluno ele faça a sua ligação com o que está sendo passado dentro da sala de aula, com o conteúdo que está sendo falado ali. Aqui a gente costuma falar da natureza ou a farsa do cinema. Isso é uma coisa que a gente aborda muito ao falar de cinema dentro da sala de aula. Tá, a gente falou do cinema, a gente sabe que o cinema é importante dentro da sala de aula. A gente viu que existe uma legislação, né, que obriga o trabalho do cinema dentro da sala de aula. E agora a gente está entendendo um pouco mais sobre como trabalhar esse cinema dentro da sala de aula para que ele não fique um momento, né, de um momento recreativo, um momento para eu colocar um filme e ter uma dispersão de todo o ambiente escolar. Então agora a gente está indo mais fundo no sentido da utilização do cinema dentro da sala de aula. Quando a gente fala do cinema, a natureza e a face do cinema, a gente quer dizer que todo filme que a gente passa, né, seja ficção ou seja documentário, ele é resultado de um conjunto de escolhas.
A gente fala que é de escolhas, feitos por quem? Feito por um diretor, feito por um roteirista, por um produtor, por todos os profissionais envolvidos naquela produção, né? E essas escolhas, elas vão refletir em alguns momentos o interesse comercial, algum interesse estético, algum interesse ideológico. Então, quando se exibe um filme em sala de aula, é importante que os alunos entendam a percepção da realidade que aquele filme oferece. Entender que aquela percepção, aquilo ali, na verdade, é uma construção, não é uma realidade de fato. Pode até ser, né? Obviamente, mas ali é uma construção de um conjunto de escolhas resultantes de uma equipe. Então, a premissa básica é que o cinema ele é uma construção que busca parecer verdadeiro durante aquela projeção. Então, ele vai do espectador aceitar ou não aquela projeção sem que se faça um questionamento. Então, quando a gente fala subjetividade das imagens, né, as histórias apresentadas ali, elas são resultado de decisões subjetivas, influenciadas por quem criou aquele material. Então é legal que a compreensão dessa subjetividade traga, a gente coloque junto daquela análise crítica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de documentários, análise de documentários, que eles têm um vínculo maior com a realidade, é legal durante você se passar um documentário dentro de sala de aula, ou assistir um documentário, né? Por exemplo, em um evento histórico, é legal que um aluno ele compreenda, né? Tipo, o que foi colocado nessas escolhas desse produto, né? O que criou uma perspectiva dentro daquele material que eu vi. Então, a gente passou um documentário sobre um assunto histórico, sobre um momento histórico do mundo, né? É legal que se crie, após aquela exibição, né, um momento de discussão. O que foi incentivado naquele conteúdo? O que fato que foi incluído ou foi excluído, né, naquela narrativa? O que foi ressaltado? O que vocês sentiram que foi minimizado naquele documentário, naquele produto que a gente acabou de assistir? E aí que você vai criando a discussão dentro de sala de aula, porque a discussão, né, é onde está o ganho maior, é onde está o princípio maior da utilização do cinema dentro de sala de aula. Se não há discussão, se não há, tipo, esse momento de realmente conseguir problematizar, né, aquele material, fazer uma análise daquele conteúdo, e não existe, o cinema não é uma ferramenta pedagógica, a gente pode só passar um conteúdo, né, mas se aquilo não for desenvolvido um entendimento crítico, né, do que aquela mídia que a gente acabou de consumir, né, ele de nada serviu. Então, por isso que a gente fala que a abordagem crítica do cinema é essencial para quando a gente fala de desenvolvimento de habilidade de análise dos alunos, para que, tipo, na hora que, a mesma habilidade que eu tive ao fazer uma análise de um filme, é a mesma habilidade que eu vou ter para a interpretação de um texto, interpretação de uma questão, interpretação de alguma coisa, de alguma mídia que eu for consumir. Por isso que é importante esse momento de discussão dentro da exibição de um filme. Aqui, como que a gente escolhe, né, como que você organiza a exibição de um filme dentro da sala de aula? A gente tem esse gráfico ele está um pouco pequenininho aqui, mas ele vai estar maior num e-book que a gente vai colocar, eu vou colocar no grupo agora mesmo. É um e-book que a gente fez exclusivo para essa aula. É um guia prático, na verdade, que a gente desenvolveu, resumindo tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente falou e discutiu aqui, e ele vai até um pouco além, porque a gente tem dentro desse guia prático um catálogo, né, de produções que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula, e a gente traz ali algumas ideias, a gente traz algumas ideias como trabalhar a cultura de cineclubismo, como trabalhar essa questão da discussão dentro da sala de aula, tudo isso que a gente colocou nessa capacitação, porque essa capacitação de hoje, ela é basicamente um pontapé, né, ela é um conteúdo mais básico, mais introdutório, mas a gente é para que seja uma introdução dentro desse caminho do audiovisual, tá? Eu mandei no grupo esse guia prático que a gente realizou com vocês,
E ali tem todos esses conteúdos que a gente vai estar falando aqui. A gente explorou um pouco mais nesse guia prático. É, e aí, opções de plataforma legítima para utilização dentro do cinema, dentro da sala de aula. Por que opção legítima? Qual que é a problemática, né? Tipo, eu quero passar um filme dentro da sala de aula, mas qual que é a problemática disso? Eu posso passar qualquer filme? Obviamente que eu não posso recorrer à pirataria. Não vou vir aqui no curso e falar para vocês recorrerem à pirataria, porque isso vai contra outra política. Então, no sentido de plataformas legítimas, a gente trouxe algumas aqui. O porta-curtas, esses links, né, dessas plataformas, os nomes, eles vão estar dentro do guia prático. Então, vocês podem acessar esse PDF depois com mais calma e debruçar nele, porque vai ter até mais opções de plataformas do que a gente está colocando aqui, tá? Então, o porta-curtas, ele tem um leque muito grande de curtas-metragens brasileiras, e ele permite exibição pública sem fins lucrativos. O Curta na Escola, ele é mais interessante porque ele é uma rede colaborativa de professores. Então, os materiais que estão dentro dessa plataforma são selecionados por professores que, em algum momento, produziram ou que, em algum momento, selecionaram aquele conteúdo para que ele fosse, colocado em pauta dentro de sala de aula. Então, todos os filmes que vocês vão ver nesse Curta na Escola, em algum momento, em algum lugar desse Brasil, algum professor utilizou ele dentro de sala de aula para falar sobre alguma questão. Então, vocês podem entrar depois no Curta na Escola. Ele uma plataforma muito boa, ele está um pouco desatualizado, mas os conteúdos que tem lá, eles são muito perenes. Ainda tem muito conteúdo tipo, que dialoga muito com o nosso cotidiano hoje. Essas duas plataformas, eles são plataformas mais específicas, né? A Afroflix, por exemplo, ela é voltada para a produção audiovisual com contribuição significativa de pessoas negras. Então, se for trabalhar alguma temática, sempre o Afroflix vai ter opções de curtas-metragens, opções de longas-metragens mais voltadas para essa temática. O Vídeo nas Aldeias é uma plataforma muito legal que eu gosto bastante. É outra plataforma que vem se perdendo também, que tem um leque muito grande de produções, mas que as produções são desatualizadas, mas o catálogo que tem lá dentro é imenso, né? De bom. É uma plataforma que ela disponibiliza produções audiovisuais produzidas por grupos indígenas. Então, em algumas comunidades indígenas, existem núcleos de produção audiovisual e esses filmes produzidos por grupos indígenas, eles são todos centralizados na plataforma Vídeo nas Aldeias. Vocês podem, em algum momento, se tiver alguma temática, né, para falar sobre essa situação, sobre essa temática dentro de sala de aula, sempre vai ter algum material do Vídeo nas Aldeias para ser falado. É, Aí, por último, aí aqui, isso é uma pergunta que todo mundo traz para a sala de aula. Eu posso passar um filme da Netflix? Eu posso passar um filme da Globoplay? Eu posso passar um filme da HBO? Essas plataformas que são mais corriqueiras, que são mais populares, né? Que já estão mais intrínsecas no nosso cotidiano. Poder você pode. A gente tem as únicas regras, né? Quando você assina, tem aquelas letrinhas miúdas que ninguém nunca lê. A gente pegou aqui durante a montagem desse curso, e a gente pegou essas letrinhas miúdas e fez um compilado. Quais são os impedimentos ou as regras, né, para exibir o filme dentro de sala de aula? Então, a primeira regra, né? Um filme, ou a série, o que tiver lá, ele deve ser acessado pelo titular da conta. Então, tipo, eu já vi escolas que têm a sua própria conta da Netflix. Ou se a escola não tiver, o professor tiver, ou o diretor tiver, é sempre de algum titular que esteja ali dentro daquele ambiente, né? Nunca pode ser uma conta de terceiro. Vou pegar a conta do meu vizinho para passar dentro da sala de aula. Não pode, é uma regra. A exibição ela não pode ter fins lucrativos ou comerciais, então, tipo, cobrar uma taxa de entrada para passar um filme ou cobrar 1 quilo de alimento, ele não pode ter esse vínculo. Não pode. Isso daqui, essa terceira regra, é para não caracterizar exibição em massa.
As plataformas elas falam que não pode passar o filme mais de uma vez no mesmo dia ou na semana. Então, se eu passei um filme tipo essa semana, eu só posso passar na semana que vem. Isso é mais para que não seja caracterizado como exibição em massa, tá? É como se eu não tivesse, tipo, fazendo salas de cinema para distribuir aquele filme. E também não pode utilizar o logo do serviço na divulgação da exibição. Então, por exemplo, vou passar um filme da Netflix, tem um pôster que tem um logo da Netflix. Não pode, tá fora das regras da Netflix. Essas quatro regras aqui, elas também, também não há como é que a gente pode dizer, uma regulamentação muito grande, né? Ninguém vai chegar lá e vai fazer uma averiguação de como está sendo utilizado as plataformas. A gente coloca para vocês aqui essas regras, só para que vocês tenham ciência que, tipo, eu posso utilizar esses materiais que estão aqui desde que eu siga essas regrinhas aqui, porque é o que está lá nas letras miúdas. De resto, você pagou a assinatura, você tem o direito de estar utilizando lá como quiser, tá? Aqui, isso daqui, esse conteúdo, a gente não tava previsto para a gente falar. Eu vou falar dele rapidinho para a gente poder encerrar. A gente pensou aqui em falar em cerca de 40 minutos, 50 minutos, a gente está dentro do nosso tempo, para também não tomar muito tempo de vocês, tá? Antes disso, eu vou colocar no nosso grupo a nossa lista de presença. A gente tem uma lista de presença para emissão de certificado de vocês, então eu queria que, se cada um pudesse responder essa listinha de presença, só para depois, posteriormente, na próxima semana, a gente mandar uma lista com o certificado para vocês dessa atividade, tá bom? O Google Forms ele já está no grupo, quem já estiver por lá, já, por favor, responda essa nossa lista de presença para que vocês, depois dessa atividade, recebam um certificado de participação, tá bom? Quem não pôde estar hoje aqui assistindo a atividade no ao vivo, né? Essa atividade ela vai estar gravada e disponibilizada no nosso YouTube. Então é importante que vocês não saiam do grupo, porque a gente vai deixar lá o linkzinho depois da atividade e a gente vai mandar o link com os certificados por lá. Então, até a gente encerrar de fato, né, essa atividade, a gente pede que vocês permaneçam no grupo também. Uma outra, antes da gente encerrar, antes de ir para esse último assunto, na verdade, a gente vai mandar o certificado para vocês. É muito legal que depois vocês mandem uma foto, né, com o certificado, falando que vocês estiveram no curso, porque isso é importante também para nossa prestação de contas. Então, quando vocês receberem, se alguém puder mandar uma fotinho lá para a gente fica muito agradecido para nossa prestação de contas do projeto, tá bom? Então, vamos para o último assunto. Esse assunto também, o legal do curso ele ir passando por várias cidades, é que a cada cidade que a gente foi passando com esse circuito, né, a gente foi adicionando alguns conteúdos, porque acabou que se tornou um curso colaborativo. Então, como a gente não entende a realidade, a gente não entende a problemática de cada cidade, a gente conversa, né, com cada um para entender o que de fato que há de problemática naquele ambiente. Então, esse é um assunto aqui que a gente trouxe, porque uma das cidades que a gente passou, a gente conversou só com turmas do ensino infantil. Parece que todo mundo na videochamada, a gente tinha acho que 30 pessoas no dia, era praticamente as 30 da educação infantil. E eles pediram alguma indicação, né, de qual que é, porque tá, a gente tem produções brasileiras, mas como que a gente faz uma seleção melhor de animações, porque em ensino infantil a gente trabalha animações voltadas para a educação infantil, para os pequenininhos. A gente, basicamente, toda essa a mesma regra, né? A gente traz uma indicação, né, que a gente fala das animações de alto estímulo e animações de baixo estímulo. As animações de autoestímulo são aquelas animações que têm cores muito vibrantes, movimentos muito rápidos, aquelas transições rápidas, né? Aquela complexidade visual que tem muito detalhe, muito efeito especial, né? Esse tipo de material, né? Esse tipo de animação são animações mais frenéticas, eles não são muito indicados para o ambiente de aprendizagem. Eu vou falar um pouco por quê.
A gente tem também as animações de baixo estímulo, que são as animações com cores mais neutras, movimentos mais lentos, mais sutis, que são aquele design minimalista. O porquê que as animações de baixo estímulo elas são mais interessantes? Aqui tem um exemplozinho. As animações de autoestímulo, elas são mais energéticas, elas são, né, tipo, elas são mais distrativas, né? Enquanto uma animação de baixo estímulo, ela promove aquele ambiente calmo, né, de reflexão, e que isso é ideal para educação e reflexão, porque se a gente tem aquela animação que é muito frenética, pelo tanto de informações que tem ali eu criei um ambiente totalmente tipo, não se há ali um ambiente para fazer uma concentração e análise. Lembra que a gente falou que o, o ideal do cinema dentro da sala de aula está na discussão e ele está na análise daquele conteúdo. Então, se eu tenho aquela animação que ela é completamente frenética, ela tem um movimento totalmente rápido, ali não é um ambiente que se consegue analisar, porque é tudo muito rápido. E a educação infantil a gente precisa ir com mais calma, num ambiente mais estimulado propriamente para a concentração, tá? Então, para quem trabalha com educação infantil, a gente gosta de falar que selecionem animações de baixo estímulo, animações com cores mais neutras, animações brasileiras. Tem muitas animações brasileiras de baixo estímulo que vocês conseguem terem acesso, e até em YouTube mesmo, as animações de educação infantil, elas têm um acesso muito mais fácil, tá? A gente mandou no grupo, eu acho que todo mundo já estava no grupo lá, tá, no nosso grupo, né? Eu mandei aqui o PDF com o guia prático que a gente fez para essa atividade. Nesse guia prático, né, a gente vai falar um contexto da lei, a gente vai falar sobre as contribuições do cinema no desenvolvimento dos alunos, a gente fala sobre estratégias pedagógicas para diferentes disciplinas, né? Como que o professor atua dentro de uma exibição de cinema, tudo isso a gente colocou nesse nosso guia prático, tá? Esse material, gente, é um material do curso, é um material que ele faz parte do projeto. Então, vocês podem compartilhar ele para quem vocês quiserem, para o grupo que vocês quiserem, porque é um material público, né? Que ele vai estar no nosso site também para todos que tiverem acesso. Em breve a gente vai deixar com a Secretaria de Educação e a o Departamento de Cultura, para que esse material ele fique lá como um material consultivo. Houve uma discussão para trabalhar o cinema dentro de sala de aula, a gente vai sempre estar deixando esse guia prático lá, caso seja interessante para a secretaria, tá bom? A gente encerrou aqui a data está errada aqui, deixa eu colocar no nosso post da frente, isso. A gente encerra a nossa oficina hoje, é uma capacitação rápida que a gente quis fazer, ali com mais ou menos 50 minutos, tá? A gente deixa aberto para quem quiser tiver alguma dúvida. Não precisa falar aqui na live, às vezes o pessoal fica com vergonha de mandar algum material aqui na live, de que quiser falar alguma coisa. O nosso grupo, a gente pede que o grupo ele fique ativo. Então, o grupo vai ficar ativo por lá. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo privado, né? Que a gente conversa e a gente faz uma conversa individualmente. Às vezes, o que a gente falou aqui, vocês têm uma problemática diferente do que a gente falou aqui dentro do nosso curso. Então, eu queria uma ideia mais personalizada para o meu caso específico, para minha escola. O que você me indica? Ou para minha disciplina, eu queria trabalhar o cinema, mas eu tenho uma dificuldade nisso. Qual que é a indicação de vocês? O grupo nosso vai estar ativo, né, para essa consultoria, entre aspas, né, sempre que vocês quiserem, tá bom? A gente vai encerrando a nossa chamada por aqui. Como eu falei, essa chamada ela está sendo gravada, né? E a gente vai estar disponibilizando ela online depois para todos vocês, tá? Eu vou pedir para vocês. Eu vi que já tem gente preenchendo o nosso formulário para emissão do certificado. Não esqueçam de preencher o formulário, viu, gente? Porque a gente precisa mandar um certificado para vocês colocarem no currículo de vocês dessa capacitação. Certinho? Muito obrigado, gente, e boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.